Bom, deixa eu fazer uma historinha aqui também. Agora vamos mudar um pouquinho o foco, vamos falar um pouquinho agora de lançamento de disco. Mas não lançamento de agora, lançamento que já foi, né? Comemoração de lançamento. E a gente tendo uma sequência fortuita aí, porque o Chiesa falou há 2 semanas atrás É, do Animals, e depois eu aham. falei do Dark Side of the Moon, e agora é aniversário do Final Cut, né? Do Final Cut, o último disco lá do Pink Floyd com o Roger Waters, né? E depois teve um bafafá danado, porque o Roger Waters saiu da banda logo em seguida, né? 2 anos depois, porque o The Final Cut é o 12º álbum de estúdio, foi lançado 21 de março de 1983, há exatamente 40 anos, só que foi o último realmente com o Roger Waters, porque logo depois ele saiu, e também não teve a presença do Rick Wright, o tecladista, que tinha sido demitido durante as gravações do álbum anterior, The Wall, né? Então o álbum Sim. ficou meio capenga aí do Wright, logo depois saiu o Waters, saiu em carreira solo, né? Mas basicamente esse disco tinha sido planejado, na verdade, como trilha sonora também do The Wall, né? Só que aí foram músicas que foram deixadas de lado do The Wall e acabou virando o The Final Cut. Inclusive ele foi meio que reescrito depois que saiu a Guerra das Malvinas, ou Falklands, depende de onde você está vendo, né? Da perspectiva dos argentinos ou dos ingleses. E aí o Waters acabou aproveitando esse ensejo da guerra e reescreveu esse álbum como um álbum conceitual, anti-guerra, né? Explorando esse assunto e dedicando ao pai dele, Eric Waters, que havia morrido na Segunda Guerra Mundial, quando Roger Waters tinha só 5 meses de idade, né? Mas esse disco é quase que um solo do Roger Waters, porque ele foi vocalista em todas as músicas, menos uma, e ele que escreveu todas as músicas desse disco, né? A crítica não recebeu tão bem esse disco na época, mesmo chegando no número 1 no Reino Unido, mas ele foi o álbum de estúdio menos vendido desde o 6º álbum, Metal, de 71. Né? Então tá aí o The Final Cut. Chegou Pois aí mais é. alguém. Ali, Nasrallah, salve. Salve, Ale. Pois é. Esse daí foi um disco final mesmo, né, cara? Final ali da Foi parceria profético, com. né? O último, né? Pois é. E ainda com as músicas do próprio Roger Waters, né, cara? É um pedala aí na história, né, cara? Depois o Rick Wright ele voltou pro Pink Floyd, né? O problema maior acho que estava com o Roger Waters mesmo, né, cara? Eu acho que sim. Depois ele entrou de novo junto com o Gilmour ali e gravaram mais alguma coisinha, né? Pois é. Mas é engraçado, né? Porque você vê que existem períodos na história, assim, que são propícios para você fazer esses lançamentos, né, cara? Você tem datas de evento, como o Oscar, como o Emmy, né? O Grammy, você tem uma série de premiações, eventos durante o ano que acabam fazendo com que se concentre ali como se fossem janelas Vai para falando, vai falando aí. Vou dar fazer uma os saída aqui, fala aí. de cinema, de disco, né? E essa semana aí a gente tem mais lançamentos, né? Um monte de outras bandas aí lançaram seus LPs aí nessa data aí de final de março, tudo, que é uma data muito propícia aí. Você passa as festas do começo do ano e você já tem do final do ano, né? E você tem ali um período de muito frio no hemisfério norte, e é o momento assim que chega a primavera, né? Então é um momento que eles estão abrindo, inclusive, outros canais de comunicação, estão começando a fazer eventos, turnês, então é um começo de temporada aí para o hemisfério norte. Então coincide aí o lançamento de muita gente. E eu trouxe aí também, por coincidência, o Marcelo, nem sabia que o Marcelo ia falar do lançamento do Final Cut, mas eu trouxe 4 outros lançamentos aí que estão no mesmo período da semana, mas em datas bastante diferentes, um em cada década aqui. Na década Vou de jogar lá na 50, tela. Já vou jogar joga na aí, você tela. consegue jogar os 4? Só deixa eu comentar um negócio que eu acabei de lembrar que o The Final Cut também é um dos últimos LPs que eu tenho. Tá aqui, ó. Tá aqui é meu Olá, exemplar de The Final Cut.
Eu só tem 2 ou 3 LPs que sobraram aqui. Eu acabei desfazendo de tudo depois, mas está aqui o The Final Cut, está aqui na reminiscente da minha coleção. E ele foi lançado em que ano que você falou, Marcelo? Foi 1983. 83, né? Pô, eu me lembro do lançamento desse disco, passava na TV, aquele clipe. Tinha um clipe, foi feito um videozinho também, usando até o mesmo ator que fez o professor lá no The Wall. Né? É o Learn to Fly? Não, acho Não que é o não. clipe do É um Learn vídeo to do Fly, The Final Cut mesmo. Uhum. Com as músicas do The Final Cut, com 3 ou 4 músicas do Final Cut. Bom demais. Tá aqui os discos. E eu botei um lançamento de cada década. Da década de 50 ali, a gente já falou, inclusive, dessa icônica capa aí do disco do Elvis Presley, né? Que é uma foto que foi tirada pelo William Red Robertson no dia 31 de julho de 55, num show que o Elvis fez em Tampa, na Flórida. Né? O The Clash chegou a usar esse mesmo estilo de capa lá no lançamento do London Calling. Ele usou esse mesmo estilo de capa com a foto em preto e branco, né? Só que aí é com o baixista quebrando o contrabaixo. Na década seguinte, aí, década de 60, a gente tem o lançamento do Please Please Me, dos Beatles, que está ali em cima, e do lado, bem pequenininho ali, ficou a foto do Sex Pistols. Eles reproduziram a foto icônica da capa ali do Please Please Me, o primeiro disco dos Beatles, lançado em 22 de março de 63, né? E eles reproduzem essa mesma foto. Aí, já na década de 70, no dia 19 de março de 71, o Jethro Tull lançou também nada menos do que o Aqualung, que é o mais aclamado disco do Jethro Tull, né? E o maior sucesso do disco foi a própria faixa homônima, que é o Aqualung, né? É um disco aí listado em qualquer antologia do rock, você vai ver esse disco listado aí entre os 100 melhores discos de rock de todos os tempos. E na década de 80, não podia também deixar passar o mais que especial disco The Number of the Beast, do Iron Maiden, que marcou exatamente a estreia do vocalista Bruce Dickinson, que entrou no lugar do Paul Dayano, e também foi o último disco que o baterista Cliff Burr gravou. Né? Esse disco ele gerou bastante discussão devido às letras e à capa do disco, que faz a banda parecer que fazia algum tipo de culto ao satanismo, não sei o quê, mas de qualquer forma a publicidade em cima dessa lenda, desse mito aí, ajudou com que eles vendessem mais discos ainda e disparassem nas vendas de disco. Né? O The Number of the Beast trouxe 2 singles, que era a faixa título, né? The Number of the Beast, e Run to the Hills. Aquela velha máxima, né? Falem bem ou falem mal, mas falem de mim, né? Causou polêmica, ajudou. Não é? Pelo menos fez o comercialzinho. Muito bem. Como falava o Samuel Klein. Né? Um em cada década, e você trouxe também década de 80, né? Ali, na mesma época, o Pink Floyd lançando um som super viajante, e o Iron Maiden mandando ver no heavy metal, né? Quebrando tudo, né?